Coritiba que chegou à sua 13ª partida sem conseguir uma vitória. É a pior sequência da história do Coritiba. Contra o Galo, parecia que ia ser diferente, mas não foi. Veja aí. Parecia que desta vez seria diferente. Vindo de 12 jogos sem vitória, a maior sequência da sua história. E com o pior início do time na era dos pontos corridos no Brasileirão, o Coxa começou com tudo para cima do Atlético Mineiro, que poupava alguns titulares, é verdade, mas tem um dos melhores elencos do país. A postura agressiva na marcação, com chegadas rápidas no ataque, deu resultado para o time do técnico Antônio Carlos Zago, quando o Lisiero tentou o cruzamento, que foi bloqueado com o braço por Johan na área. Pênalti para o Coxa, e depois de muito tempo sem Aleph Manga em campo para cobrar. Mas Robson não sentiu a responsabilidade, pegou a bola e mandou para a rede, fazendo 1-0 aos 13 minutos de jogo. Por mais cerca de 10 minutos, o Coritiba manteve uma ótima postura, se defendendo bem e levando perigo nos contra-ataques. Aos poucos, porém, o Galo passou a atacar mais e, ainda que não tenha criado muitos momentos de perigo, chegou ao gol de empate, aos 37 minutos. Johan bateu falta da esquerda e um desvio contra de Chancellor matou o goleiro Luan Poli, que fazia sua estreia no lugar do machucado Gabriel. Para o segundo tempo, o técnico do Atlético Mineiro, Eduardo Cudê, tirou os dois jogadores que haviam recebido cartões amarelos, Igor Gomes e Patrick. Enquanto no Coxa, mais visado pela arbitragem, permaneceram os amarelados Zé Roberto, Lisiero, Natanael e Robson. Esse perigo se tornou drama quando o atacante Zé Roberto foi imprudente, cometeu uma falta desnecessária e deu motivo para o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, da Federação Pernambucana de Futebol, mostrar o segundo cartão amarelo, sendo expulso aos 10 minutos. A partir daí, foi praticamente um ataque contra a defesa. O Coritiba, porém, conseguia impedir o forte adversário de criar chances mais claras. Com um a mais, o Galo seguiu pressionando, mas só chegou ao gol da vitória em um pênalti para lá de duvidoso. Marcos Vinícius, que havia entrado no lugar de Natanael, errou a bola na área, mas também não pareceu ter acertado Eduardo Vargas. Hora do VAR entrar em ação? Nada disso. A penalidade foi confirmada e Hulk, que vinha aparecendo mais pelas reclamações constantes e o domínio psicológico sobre o árbitro em campo, mostrou toda a sua qualidade para bater e virar o jogo. Com a vitória do América Mineiro sobre o Fortaleza, o Alviverde passou a ser o único time ainda sem ganhar no campeonato, no qual agora é o lanterna. Será que dá para piorar? Alguns torcedores mais exaltados fizeram força para que sim. Invasões ao campo após o apito final foram contidas por seguranças e depois policiais. Mas a confusão no primeiro anel, no setor da arquibancada, onde se posiciona a maior torcida organizada, cresceu e foi necessária a entrada do batalhão de choque da PM para fazer uma varredura, inclusive com relatos de abusos de força por parte de torcedores que não estavam envolvidos na confusão. O árbitro relatou os acontecimentos em súmula e agora o Coxa, que não vem conseguindo vencer nem com o apoio da torcida, corre o risco até de ser punido com a perda de mandos de campo. Vamos lá, Marcelo e Gil. Primeiro, vocês querem começar falando do jogo ou da confusão? Do jogo, pela ordem cronológica. Por que o árbitro não foi lá revisar o pênalti? Porque o VAR que tem que chamar. Por que o VAR não chama? Defende agora o árbitro. Você, Por que você o VAR sempre não fala chama? dos Não árbitros? foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Também acho que não. O cara foi chutar a bola, mas enfim. Agora, Mas, a pergunta é a seguinte, é o que o Gil falou. Por que o VAR Por que o VAR não chamou? Isso, então. Por que o VAR não chamou? O VAR entendeu que era lance interpretativo, mas mesmo assim chama, só, se viu falta, conversa, se viu falta aí, dá uma olhadinha aqui, porque foi um erro, foi um grande erro do Marcos Vinícius. Esse é um ponto, ele erra demais, né? Ele erra primeiro o cabeceio e depois erra o gesto que ele tenta subir com o pé numa bola muito alta, não chegaria. Aí é um erro dele. Só que quando tem o choque, o jogador do Galo já está caindo e ele não cai meio por cima do outro. O jogador do não Galo tem como marcar pênalti um lance desse. Agora, quando a fase está ruim, é complicado, né? O Coritiba poderia ter tido resultados diferentes contra o São Paulo, contra o Atlético Paranaense, né? Que poderia, lá pelo contra jeito que saiu. E agora contra o Atlético jogos, Mineiro. Né, que sai na frente. Então,
realmente tá complicado, tá bem complicado. Agora, o negócio da torcida. Até o Nicolas foi bem feliz. Pode piorar? Pode. Aí aconteceu que tem relatos de que teria havido excesso de força por parte de alguns policiais, mas é uma situação que a gente não pode julgar. É difícil, né? Você saber ali na hora... Você não pode imaginar o policial chegando e dizer, com licença. É difícil, é difícil. Pelo amor de Deus. Né? E também separar quem que está brigando, quem que não tá. Tem uma imagem lá, Marcelo Ortiz, que eu vi ontem, um cara trocando soco com o policial. Pelo amor de Deus, cara. E tem mesmo, e teve mesmo. Teve alguns que encararam e foram para cima da polícia. Se a polícia não reage... Cara... daí, infelizmente, algum outro torcedor, mas é isso, Osmar, que afasta o torcedor que vai lá para torcer, vai lá com o filho, vai lá com a mulher. O cara que passa por uma situação como essa não vai levar o filho de volta no estádio, não adianta. Agora, depois houve uma reclamação e resolve. Nada, Gil, justifica a violência. O time não está bem, o time está péssimo. A arbitragem foi péssima. A arbitragem que não foi só esse erro, Osmar, não foi só erro do pênalti. Mas, mesmo assim... violência não tem justificativa. Não. Até porque o Curitiba, a gente já sabe da história do Curitiba, de ter sido punido severamente e ter a situação mais complicada ainda. Osmar, e o mando do Curitiba no Couto Pereira, em que pese não ter conseguido os últimos resultados, ainda é o que pode fazer diferença. É a maior esperança do Curitiba. É o que pode e também eu achei infeliz a declaração do técnico. Vamos ver então? Vamos ver então a entrevista coletiva do técnico Antônio Carlos Zago. 11 contra 11, a gente tinha praticamente o jogo controlado, né? No primeiro tempo, se eu não me engano, eles chutaram uma bola no gol apenas e tiveram a falta que acharam ali o gol. A gente, até então, acho que tinha criado as melhores chances. Infelizmente, no segundo tempo, acabamos perdendo um jogador com 8, 10 minutos, num critério muito radical do árbitro para mim, né? E a equipe mesmo assim conseguiu defender, estava defendendo o resultado e depois num lance no qual, na opinião minha, não foi pênalti, não houve pênalti. O Atlético acabou chegando no 2-1, né? Não gosto muito de falar de arbitragem, mas dois pesos e uma medida, né, foi hoje, porque ele praticamente amarelou metade do nosso time no primeiro tempo. No segundo tempo nós pagamos por isso. Não usou o mesmo critério para as duas equipes. Então, principalmente no lance do pênalti e da expulsão do Zé também, a gente acabou sendo prejudicado, né? Essa é a nossa casa, né? O Couto Pereira é a nossa casa. E às vezes parece que a gente está jogando fora de casa, né? Tanto assim, a torcida às vezes ela parece que ela não torce pelo clube, ela torce para um ou outro jogador individualmente, né? Mesmo o jogador estando num momento ruim dentro do grupo, como isso pode acontecer com qualquer pessoa no seu trabalho também, né? Só que o futebol mexe com a paixão de todo mundo. Eu prefiro jogar aqui no Couto Pereira, porque é a nossa casa, é aqui que a gente tem que fazer valer o mando de campo, é aqui que a gente tem que conseguir as vitórias, junto com o nosso torcedor, né? Eu acho que assim, a gente já pediu sempre confiança para o torcedor, espero que o torcedor ainda continue confiando, né, no trabalho que nós estamos fazendo, nas pessoas que estão por trás, que só assim a gente vai sair dessa situação difícil. Ele deve ter os motivos dele pelo que ele escutou no campo. Agora, reclamar da torcida do Curitiba, o time perdendo desse jeito, 18 mil pessoas com o time na lanterna do campeonato, vindo de derrota, 12 jogos sem vencer, não dá para reclamar do torcedor. Talvez não, o Zago tenha Você ficado... pode reclamar do cara que quis invadir, tudo bem, é outra coisa. Agora, da grande maioria dos 18 mil torcedores que foram ao Couto Pereira, não pode reclamar. Bom, o Zago, quando ele fala do torcedor, Zago, é o seguinte, com todo respeito ao seu profissionalismo, não acho, já falei aqui diversas vezes, para mim o Curitiba errou quando trouxe o Antônio Oliveira e errou mais ainda quando trouxe o Zago. Para mim não é o técnico. O Zago é técnico da SAF.
Então já é da conta da SAF a escolha do Zago, certo? Bom, ele fez o time realmente melhorar, Osmar. No primeiro tempo, principalmente, o time foi melhor que o Atlético Mineiro. No segundo tempo começou a ter problemas e numa falha ofensiva do Zé Roberto, ele faz uma falta para cartão amarelo. Ele já tinha cartão amarelo. O Antônio Carlos Zago, treinador do Curitiba, já sabia que eles tinham um cartão amarelo. Verdade, o Curitiba teve 4 jogadores amarelos no primeiro tempo, o Galo 2, certo? O que o técnico do Galo faz? Tira os 2 que tem cartão amarelo. O que o Antônio Carlos Zago faz? Não tira ninguém que tem cartão amarelo. Correu o risco. Achando que vai ficar tudo assim. O árbitro é inseguro, Ju. O árbitro mostrou insegurança, mostrando cartão amarelo em praticamente todos os lances. Ele teve realmente 2 pesos e uma medida, como disse o Zago, até concordo com ele. Só que você não vai mudar o árbitro do jogo inteiro. E ele tem muita experiência, inclusive como jogador. Sim. Ele, aliás, era um baita do zagueiro, mas que tomou de cartão amarelo e vermelho, ele sabe melhor do que ninguém isso. Tava na cara. Na nossa transmissão, inclusive na Banda B, o Eduardo Vieira, que é especialista, o Eduardo falou, Osmar, ele disse, quem quiser, até ele brincou, quem quiser fazer aquela pode apostar que vai ter, no mínimo, uma expulsão no segundo tempo, ou mais. Ele seria amarelo muita gente, mas vai acabar tendo que expulsar. Expulso. Não tem jeito. E aconteceu. Então, quanto ao árbitro expulsar o Zé Roberto, pode ser isso. E só rapidamente, quando ele fala a torcida torcer para os jogadores, Zaga, é o seguinte, Marcelino Moreno está fazendo um baita de um jogo. Está bem em campo, Osmar. Puxando o contra-ataque, prendendo essa bola. Aí você tem 10 homens em campo, é melhor prender a bola lá na frente, Gil, do que lá atrás. Ele, para tentar o resultado, ele coloca o Potker, que é mais na força. O Potker não acertou um lance. Por quê? Ele coloca o Potker encostado aqui na lateral esquerda. Não é dele. O Potker já não é, tecnicamente, esse grande jogador. Tendo que vir buscar o jogo, o Potker, um pouco mais próximo da área, até oferece perigo para o adversário. Então, para mim, o erro foi do Zago. Claro, não merecia uma derrota, porque o pênalti não foi. Pênalti, para mim, foi vergonhoso a marcação do árbitro e o VAR não chamar. Então não merecia perder, Osmar, mas exatamente. Que para mim o Zago está equivocado novamente, porque já falei aqui, numa ele culpou a zaga, no outro ele culpou o departamento físico, teve mudança no departamento físico inclusive, e agora ele culpa a torcida. Tem hora que a gente tem que olhar, ver se ele não tem alguma culpa no cartório também, né, Zago?